Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de geopolítica neste canal. Eu atualmente estou na África, estou aqui para gravar mais uma série de vídeos atualmente no Saara Ocidental, essa região não autônoma que é controlada pelo Marrocos. Muitos vídeos sendo produzidos aqui, mas não posso deixar de dar os meus centavos sobre a situação que acontece na Venezuela, o que isso pode representar para a região da América Latina e para o mundo como um todo, as quebras do direito internacional, a esperança do povo venezuelano, tudo em uma análise bastante sóbria, como eu sempre tento fazer. Óbvio que cada um tem as suas preferências, mas aqui eu vou dizer o que aconteceu e o que pode acontecer tanto para a Venezuela quanto para o resto do mundo depois do precedente aberto hoje pelo presidente Donald Trump com a sua intervenção dentro de Caracas, levando para os Estados Unidos, sob a custódia do exército norte-americano e agora a justiça norte-americana, o antigo ditador venezuelano Nicolás Maduro. Então fica até o final se você gosta deste tipo de conteúdo, prestigie o canal e vocês, se possível, também confiram a loja da Remo Fenucci, essa que sempre me veste tão bem aqui em qualquer ocasião. Hoje eu com o blazer deles também, na corrida aqui, viajando de um canto para o outro, mas fazendo as minhas entradas no jornal, sempre muito bem vestido. Então usa meu cupom lá na remofenucci.com.br, compre roupas dessa camisaria que está há 40 anos no mercado brasileiro, produzindo no Brasil para os brasileiros e entregando em todo o território nacional. Fique até o final, você não vai se arrepender. Vamos lá, em outro vídeo aqui sobre esse tema, eu já falei para vocês que o interesse de Trump ou dos Estados Unidos dentro da Venezuela não tem a ver com a democracia. Talvez 1%. Os três grandes motivos por trás desta operação, eles são óbvios e foram admitidos pelo próprio presidente norte-americano na sua coletiva de imprensa dada hoje em Mar-a-Lago, na Flórida, onde ele passa as férias, agora utilizando-as como se fosse o seu escritório antes de retornar a Washington. Os três motivos são muito claros. O petróleo venezuelano, e falaremos dele, o porquê que ele é tão importante para os Estados Unidos, que são ainda os maiores exportadores, já são os maiores exportadores, mas sempre querem mais petróleo. O segundo tem a ver com demonstração geopolítica de influência. E o terceiro é poder, seja para a região onde está, seja para os seus inimigos do outro lado do mundo. Então, começando pelo que aconteceu. Por volta da madrugada do dia 2 para o 3, os Estados Unidos, que já tinham uma série de aeronaves e embarcações militares no Mar do Caribe, estava abatendo vários barcos, vários pequenos barcos de narcotraficantes venezuelanos durante o final de 2025, fez uma operação de infiltração e de extração do antigo presidente, o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Tudo feito, segundo os próprios militares norte-americanos, com extrema precisão e sem nenhuma casualidade, nenhum soldado americano morto, nenhum equipamento perdido e até agora também não temos relatos de civis venezuelanos mortos nesta operação. Tudo indica que aconteceu em uma residência pessoal de Nicolás Maduro, que tinha os seus próprios guardas, o protegendo, mas perante o grande poderio dos Estados Unidos, militar e também essas informações de inteligência, a CIA lá já atuando há muito tempo, não foi tão difícil realizar essa extração. Alguns bombardeios em regiões estratégicas, principalmente do exército bolivariano, mas sem maiores intercorrências, Nicolás Maduro foi para os Estados Unidos. Algumas fotos, inclusive, já circulam na internet, ele vendado com as mãos algemadas, até segurando uma água, outras tantas falsas, de inteligência artificial, mas para todos os efeitos ele estava a bordo do navio de guerra, o Iwo Jima dos Estados Unidos, e agora será julgado pela justiça norte-americana no estado de Nova York. Lembrando que ele já foi indiciado em 2020, no momento em que Trump estava no seu primeiro governo, acho que foi antes da eleição de Joe Biden, em novembro daquele ano, e portanto, perante os americanos, ele é um grande líder de um cartel de drogas, o Cartel de los Soles, que teria Nicolás Maduro como um dos seus chefes e um daqueles que mais lucra com essa atividade, que segundo Trump e os seus ministros estaria envenenando as cidades norte-americanas, trazendo violência e a forte
dependência química causada pelas drogas. Fato é que a Venezuela não é um grande produtor de cocaína, talvez tenha algumas refinarias, mas utilizou das drogas, assim como tantos outros narco-estados pelo mundo, para manter o dinheiro dentro do seu governo. Mas isso não era o suficiente para que a intervenção de Trump fosse plenamente justificada por isso. Estou apenas dizendo esses fatos porque foi isso que Trump e a Secretaria de Estado apresentou como o principal motivo por trás da operação. Óbvio que depois, na página 2, já falaram sobre o petróleo. Antes de falar sobre o petróleo, eu quero dizer para vocês que a Venezuela foi uma das nações mais prósperas da América do Sul. Inclusive, durante aquele momento em que muitos países sul-americanos caíram em ditaduras durante a Guerra Fria, o Brasil, o Paraguai, o Chile, a Argentina, a Venezuela se manteve democrática. Foi um dos países com o maior período de democracia durante o século XX, inclusive Hugo Chávez foi eleito democraticamente no final dos anos 90, e a partir daquele momento, sendo uma figura popular e carismática que era Hugo Chávez, começou a envenenar as instituições por dentro, seja controlando o judiciário, seja controlando o legislativo e, por fim, depois acabando com os limites de reeleição. Ele teve uma questão de saúde, um câncer e morreu, e Maduro herdou já esse sistema e continuou realizando essas fraudes eleitorais subsequentes, lembrando que ele proibiu grande parte dos principais opositores de concorrerem, muitos deles foram presos, a imprensa era perseguida e as eleições de 2024, em julho, foram amplamente fraudadas, de acordo com vários organismos internacionais. Então, para muitos efeitos, as principais nações do mundo democrático não reconheciam Nicolás Maduro atualmente como o chefe de Estado da Venezuela. Muito bem. Fora isso, é importante trazer que o empobrecimento da população venezuelana, causado pelas medidas econômicas, pelas sanções, mas também pelo mau manejo feito pela corrupção do Estado chavista, fez com que mais de 25% do país buscasse exílio em outras nações, inclusive o próprio Brasil. O estado de Roraima tem vários venezuelanos, no Chile, na Colômbia, na Argentina, no México, nos Estados Unidos, na Espanha. Então, realmente foi um governo desastroso que oprimia o seu povo, deixava o povo em uma situação de penúria. Então, óbvio que eles estão, em sua grande maioria, felizes. A gente não pode dizer que Nicolás Maduro era amado, a gente sabe que não era, talvez amado pela parcela da polícia, do exército, daqueles funcionários públicos que ganhavam muito dinheiro e muita proteção, enquanto mais de 90% da população vivia em pobreza. Inclusive, esses são dados recentes. 90% da Venezuela vivendo em pobreza e mais de 70% em pobreza extrema, com moedas extremamente desvalorizadas, alta inflação e um salário mínimo na faixa aí dos 20, 30 dólares, algo que é impraticável em qualquer lugar do mundo, principalmente num país que outrora já foi muito desenvolvido, né? E a gente vê que, nesse sentido, é um grande alívio para os venezuelanos e não cabe inteiramente a nós estrangeiros, eu pelo menos que nunca fui na Venezuela, já li extensamente sobre o assunto, já convivi com muitos venezuelanos, mas que nunca estive lá presencialmente, ficar julgando se vai ser a melhor coisa do mundo ou a pior coisa do mundo. Grande parte dos venezuelanos com quem falei recentemente estão bastante aliviados, mas ao mesmo tempo preocupados com os dias seguintes, os dias posteriores, o que isso vai significar para a Venezuela. Será que a Venezuela vai ser um caso de sucesso de uma transição democrática após uma intervenção estrangeira? Ou será mais um exemplo de um Estado falido que foi quebrado por uma potência estrangeira e não foi reconstruído pelo mesmo, como foi o Afeganistão, como foi o Iraque, como provavelmente aconteceu também em vários outros países africanos, com intervenções da Rússia, com intervenções dos Estados Unidos ou da França. Então é realmente muito complexa essa questão e tem uma importância maior para os brasileiros por se tratar de um país vizinho. Venezuela, mais de 2.000 quilômetros de fronteira com o Brasil. O estado de Roraima também foi um que mais acolheu os venezuelanos na crise de refugiados durante esses últimos anos e também envolve questões sensíveis de segurança nacional. Portanto, aquilo que será feito, que será realizado por lá, pode ter um impacto também no Brasil, sobretudo na região norte, fora o impacto político que isso pode ter nas eleições de 2026, que estão apenas há 10 meses, mas sempre tem essa questão da Venezuela, das ditaduras latino-americanas, do alinhamento geopolítico internacional
como um ponto central nos debates e até mesmo na plataforma apresentada pelos candidatos da esquerda e da direita de como seria ou como será um futuro governo. Voltando para a questão principal dessa intervenção dos Estados Unidos, nós temos o petróleo. A Venezuela é o país com o maior número de reservas comprovadas do mundo, reservas de petróleo. É um petróleo muito pesado, né? Ele precisa de muita tecnologia para ser refinado, mas ele é abundante. E os Estados Unidos têm essa tecnologia. O petróleo venezuelano ele foi estatizado até mesmo antes de Hugo Chávez, mas a gente sabe que tem muitas rixas, né, que impediram mais empresas norte-americanas detentoras dessa tecnologia de ter acesso às jazidas de petróleo na Venezuela e poder exportá-las depois para o resto do mundo, principalmente para os Estados Unidos, que são um dos maiores consumidores do ouro negro. Nesse sentido, óbvio que os Estados Unidos têm um interesse nisso, afinal o petróleo pesado ele serve também para fazer asfalto, e os maiores produtores de petróleo pesado que eram próximos dos Estados Unidos, que são próximos, é a Rússia e o México, os dois que passam por dificuldades econômicas nesse momento, ou pelo menos as relações muito ruins, a Rússia por conta da guerra da Ucrânia e o México por conta do tarifaço. A presidente Claudia Sheinbaum, por mais que tenha resistido com altivez essas investidas do Trump, do tarifaço e de até algumas intervenções na fronteira, ela não consegue competir com o poderio econômico e militar dos Estados Unidos. Nesse sentido, o petróleo venezuelano ele acaba sendo ideal, porque primeiro ele tem essas características, segundo, ele já tem uma infraestrutura norte-americana que foi construída antes do chavismo, que está lá presente e poderia ser atualizada facilmente, e terceiro é a distância, Estados Unidos da Venezuela, o Mar do Caribe, se você for pegar pelo menos do Mar do Caribe até a Flórida ou até o Texas, né, pelo Golfo do México, é muito mais próximo do que um cargueiro vir trazendo isso do Golfo Arábico, né, do Kuwait, do Catar, da Arábia Saudita, etc. Então tem um interesse imenso nisso e o presidente Donald Trump sabe que isso interfere diretamente na sua popularidade, porque um petróleo mais abundante no mercado significa o petróleo mais barato, isso barateia outras coisas na sociedade e com o custo de vida dos Estados Unidos que cresceu muito, ele consegue compensar e obviamente fazer com que as pessoas se sintam mais ricas ou sintam que o dinheiro está valendo mais. Então tem um caráter importante na política interna dos Estados Unidos essa necessidade, ele deixou bastante claro isso na sua coletiva. Outros presidentes eles escondiam essa questão atrás da suposta democracia ou combater o terrorismo, que eram também algumas das vontades do Departamento de Estado, mas não a principal, enquanto que Trump foi bastante claro, olha, a gente quer trazer prosperidade para os venezuelanos e para aqueles que estão na Venezuela e aqueles que estão fora, mas queremos ser reembolsados do petróleo que nos foi roubado, porque na visão de Trump, como eles construíram toda aquela infraestrutura das suas petroleiras dentro da Venezuela e não puderam pegar este petróleo, né, ter acesso a esse petróleo durante os últimos anos, eles foram roubados de um investimento que fizeram no passado. Essa é a visão dos Estados Unidos, aquela política bastante clara do America First, que foi encarnada novamente pelo presidente Donald Trump, que é bastante sincero. A gente pode criticar todos os seus métodos e criticar toda essa teatralidade muitas vezes utilizada por ele, mas ele é sincero, ele deixa bastante claro o que ele quer. Olha, eu não vou atacar o Irã porque quero trazer a democracia na terra dos ayatollahs. Não, vou atacar o Irã porque eu tenho medo que eles construam uma arma nuclear e vão contra os interesses dos Estados Unidos. Foi lá e atacou. Mesma coisa agora com a Venezuela. Então, essa sinceridade ela mostra que o mundo também chegou em um momento de anarquia do multilateralismo. E eu vou explicar isso para vocês também no final deste vídeo. Falando sobre os outros dois motivos que eu disse no começo, o segundo tem a ver com a projeção de influência regional, dentro da geopolítica, obviamente. O Donald Trump, assim como o Vladimir Putin e Xi Jinping, eles acreditam que o mundo ele é dividido em esferas de influências. E essa é uma mentalidade, uma filosofia bastante clara de superpotências. Afinal, nenhuma superpotência se tornou superpotência apenas pela sua própria capacidade. Também tem a ver com as esferas de influências, as alianças criadas e, obviamente, esse sistema de hierarquia regional. Na visão de Trump, Putin e Xi Jinping, eles estariam em igualdade por terem países grandes em território, a China, os Estados Unidos e a Rússia entre os 3, 4 países maiores do mundo,
serem potências militares com exércitos superpoderosos, muitas ogivas nucleares e serem potências econômicas. Aí no caso Estados Unidos e a China, porque a Rússia não é uma potência econômica, é um país onde as pessoas são de classe média, mas comparativamente com o PIB, a produção científica e a produção tecnológica, talvez militar a Rússia compita com uns dos dois, mas no resto, né, se olhar a questão de TI, inteligência artificial, carros elétricos, mineração dessas terras raras, tudo isso, Estados Unidos e China estão muito à frente da Rússia, mas a Rússia está lá porque tem 5.000 ogivas nucleares, foi herdeira do antigo Império Soviético, óbvio que não poderia não estar. E parece, ao meu ver, que um acordo de cavalheiros foi selado de maneira bastante tranquila nos bastidores. Aquilo que transparece neste momento, que Trump tem a sua esfera de influência em todo o hemisfério ocidental, portanto, todo o continente americano, né, América do Norte, Central e do Sul, assim como a Rússia ficaria com parte do leste europeu, parte do Oriente Médio e, consequentemente, parte da Europa, e aí que fica uma grande dúvida pela Europa, e a China com parte da Ásia e a África, que também está sendo dividida com a Rússia. Afinal, é um assunto que pouco se fala na mídia, mas a África hoje não é composta pelo neocolonialismo europeu apenas, né, com algumas empresas francesas remanescentes que são problemáticas, mas é composta pelos senhores da guerra russo, pela infraestrutura chinesa que endividou, dada para os africanos, que endividou muitos desses estados e com pagamentos através de minérios. Então tem uma série de coisas que se passam aqui no continente africano, onde eu estou hoje, que não são comentadas, mas para todos os efeitos os Estados Unidos não ficou com a esfera de influência na África, essa foi dividida entre a China e a Rússia. E a Ásia, naturalmente, também para os chineses, assim como já são, né, a Ásia Central, se a gente for olhar, o Sudeste Asiático, Vietnã, Camboja, Laos, também com muita influência, a Mongólia. Aí as Coreias é uma questão complicada, né, Coreia do Norte, obviamente, do lado da Rússia e China, mas o Japão e a Coreia do Sul fica incógnita, e óbvio, Taiwan, a vontade de reconquista territorial do Partido Comunista Chinês sobre a ilha que é governada de forma autônoma desde 1949. Talvez assunto para outro vídeo. Mas eles acreditam nisso. Então, para Donald Trump, ter um estado tão rico em recursos naturais como a Venezuela, aliado aos seus completos antagonistas, significa um problema. E nesse sentido, para ele, é algo legítimo conquistar a Venezuela, ou pelo menos mudar, né, fazer um flip, né, mudar o governo contra os Estados Unidos, anti-americano, para o governo pró-americano, assim como ele fará, ao meu ver, vista grossa, caso Putin faça o mesmo na Ucrânia, na Estônia, na Letônia, ou se Xi Jinping chegue e faça o mesmo em Taiwan, ou comece a interferir ainda mais, aumentar os seus laços com a Índia, por exemplo. Isso pode acontecer, né? Por que não? E é algo bastante preocupante para nós que não somos filhos ou cidadãos desses três impérios, porque seremos sempre vassalos deles. Eu costumo dizer que seria bom se a gente pudesse ser sempre independente de tudo e ter a nossa moral nos guiando por todos os aspectos. Mas quando se trata da geopolítica, tem esse duro realismo, essa realidade tão dura de que, no fundo, a gente depende de um sistema de alianças, e o sistema do mais forte muitas vezes acaba sempre sendo aquele prevalente. Não é o ideal, não é o que nós queríamos, não é o que muitos dos vários juristas e dos ativistas dos direitos humanos e estadistas do pós-guerra idealizaram, mas é como o mundo tem sido moldado durante as últimas décadas. E nesse sentido, o Brasil, que não tem armas nucleares, tem forças armadas cambaleantes, tem uma economia que sobe às vezes, desce às vezes, é um grande produtor agrícola, mas não é um grande produtor de tecnologia específica, né? Tirando a Embraer, todas as outras coisas que o Brasil produz acaba sendo superado por outros competidores, então acaba não podendo comprar briga com nenhum desses três. A Europa, a mesma coisa. Acaba sempre ficando embaixo das asas dos Estados Unidos, não pode falar muito alto, apesar de não concordar com muitas das medidas tomadas sobretudo por Donald Trump, enquanto que os outros países do mundo também já têm as suas alianças bastante claras. Isso é preocupante porque abre o precedente para que esses revisionismos históricos ou essa vontade acima da lei sejam feitas, né, sejam realizadas, concretizadas através de manobras militares como essa.
No caso em questão, vale a gente dizer que é sim uma quebra da soberania venezuelana, por mais que Nicolás Maduro não seja o chefe de Estado legítimo do país. É algo contraditório da gente dizer, e óbvio que é, mas a fronteira do país, os recursos do país não pertencem àquele único indivíduo, por mais que ele tenha o controle momentâneo através da força e da autocracia imposta por ele mesmo sobre a sua população. E isso abre precedente para que outros países que também prezam muito pouco pela democracia e pelos direitos humanos façam o mesmo com vizinhos que não se sintam à vontade na sua presença. O exemplo mais claro é a Rússia com a Ucrânia, talvez tenha sido o fato geopolítico mais recente que deu legitimidade para tudo isso, porque partiu-se de um revisionismo histórico, quebrando a soberania de um Estado para tomar conta dos seus recursos e das suas terras. É basicamente o que os Estados Unidos fizeram em outros momentos da história e tem aparentemente feito aqui na Venezuela. No momento, é bom a gente dizer que Trump disse que tomará conta dos Estados Unidos, governará talvez os Estados Unidos pelos próximos meses, tomando conta também dos recursos do petróleo como uma forma de pagamento pelo trabalho feito pelos norte-americanos até fazer uma transição justa. Na política internacional, no direito internacional, tem aquela velha frase, né? If you break it, you own it. Se você quebra, pertence a você, né? Se você vai numa loja, esbarra e quebra, pertence a você. Então não adianta você ir lá quebrar, tirar o Maduro e simplesmente não fazer nada, deixar um caos, uma guerra civil ou milícias armadas tomarem conta, grupos rivais fazerem com que a população sofra ainda mais. Portanto, os Estados Unidos, de acordo com Trump, farão uma intervenção por algum tempo, não deixou claro quanto tempo será, até que tudo seja encaixado e novas eleições possam acontecer, acredito com a participação talvez de Maria Corina Machado, que é uma voz muito forte, muito carismática e popular, mas não é consenso dentro da oposição e nem dentro da Venezuela. Portanto, ao meu ver, considerando as circunstâncias que temos em mãos hoje, o melhor cenário seria uma transição democrática, tranquila, sem violência armada e a garantia de eleições universais e justas para todos aqueles candidatos que possam apresentar a sua plataforma aos venezuelanos e eles escolherem o seu destino. Quando a gente fala do aspecto realista, é bom dizer que por mais que essa seja uma quebra clara do direito internacional, quando a gente pega a geopolítica e analisa do prisma da realpolitik, da política real, daquilo que temos em mãos, os venezuelanos não tinham outra alternativa a não ser uma interferência estrangeira. Falando do ponto de vista utópico e idealista, seria muito bom se a ditadura Maduro conseguisse ser finalizada a partir dos próprios venezuelanos, com o levante popular, todo mundo marchando perante o Palácio de Miraflores, depondo Maduro e estabelecendo uma nova ordem democrática. Considerando como estão carcomidas as instituições, como a corrupção das Forças Armadas é tão ampla, qual chance teriam os venezuelanos que mal fazem as 3 refeições por dia de lutar contra um aparato militar de um ditador? Responda a mim. Nenhuma. Então, por isso mesmo que, na visão daqueles cientistas políticos mais realistas que seguem a realpolitik, essa era a única alternativa que tinha para a Venezuela. Talvez não os Estados Unidos, talvez não sequestrar o Maduro, havia uma série de outras oportunidades, né? Talvez alguns até comentaram que as Forças Armadas fazerem um autogolpe ou com a ajuda da Colômbia, dos países latino-americanos, negociar uma saída do Maduro para o exílio, seja lá no México, na Rússia, na China, enfim. Mas isso nunca se concretizou e por isso os americanos acabaram sendo a única esperança, por mais que os métodos sejam extremamente questionáveis. E aí vocês vão me chamar de ficar em cima do muro, uma pessoa que não quer dar opinião. Eu estou dando minha opinião. Eu odeio o regime ditatorial de Nicolás Maduro, mas eu questiono os métodos tomados por uma superpotência para fazer a sua vontade valer, por mais que, na visão de muitos analistas, essa tenha sido a única opção restante aos venezuelanos. Principalmente aqueles que ficaram na Venezuela, porque os venezuelanos da diáspora, os 8 milhões de venezuelanos, eles, óbvio que dependem do seu próprio trabalho para mandar dinheiro para sua família e fazer o país girar, porque com o salário mínimo a $30 por mês, realmente não havia muita chance para que eles pudessem sair dessa situação. E por fim, o terceiro motivo que eu lhes falei tem a ver
com a demonstração de poder, né? Quando a gente pensa que provavelmente a Rússia gostaria de ter feito o mesmo com o Zelensky e não conseguiu, e os Estados Unidos com o seu aparato militar fazem uma operação de infiltração e extração tão rápida, isso demonstra aos seus antagonistas, a Rússia e a China e qualquer outro inimigo dos Estados Unidos, que eles têm o poderio para realizar operações deste porte em uma região extremamente urbanizada, como é a capital Caracas, uma região montanhosa com as condições geográficas adversas, e mostrar para os outros que eles estão por cima. Por mais que a gente não tenha tido nenhum enfrentamento real de russos com norte-americanos durante toda a história, e russos e chineses e norte-americanos também, né, nesse momento, a não ser por poucos momentos na Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, é uma demonstração de força e fala muito a língua desses três líderes que eu mencionei, Trump, Putin e Xi Jinping, a língua da força, de dar demonstrações de poder, de realizar operações militares, de fazer desfiles militares com novos armamentos, assim como foi feito em Pequim no ano passado. É algo que fala muito bem para esses líderes e os seus apoiadores. Portanto, acaba mandando uma mensagem potente e de forma bastante rápida. O motivo principal, nós sabemos, é econômico, como eu falei, político, geopolítico, demonstração de poder, mas isso cria um precedente perigoso e, ao meu ver, coloca um alvo na testa ou nas costas de alguns outros países. Se a gente for observar no hemisfério ocidental, nas Américas, agora só tem outros dois governos que são ditatoriais e contrários aos Estados Unidos. Há governos que são contrários à política norte-americana por serem naturalmente de esquerda e o presidente Trump ser de direita, ser conservador. Mas são governos democráticos. Você vê o governo eleito na Colômbia, é um governo democrático. De Gustavo Petro foi eleito por eleições livres. O governo do presidente Lula, igualmente, tem as suas contradições, mas foi um governo eleito pelo povo brasileiro. Recentemente, a Bolívia, que tinha vários problemas, elegeu um líder da direita, ou seja, a esquerda virou direita na Bolívia. A mesma coisa aconteceu no Chile. Era o Gabriel Boric, agora o José Antônio Kast. Esquerda virou direita. Mas são países democráticos. Os únicos dois países que não são democráticos e que sabem que são muito mais frágeis que a Venezuela é Cuba, inimigo declarado dos Estados Unidos há muito tempo, e a Nicarágua, de Daniel Ortega. No caso de Cuba, não há recursos, não há uma vantagem econômica tão grande para os Estados Unidos, considerando que Cuba é um país muito agrário e que produz basicamente cana-de-açúcar, tabaco, café, enfim, são poucas commodities que poderiam interessar aos bolsos muito avarentos dos norte-americanos. Mas é algo que seria fácil de realizar, considerando que eles fizeram isso em Caracas, por que não fazer em Havana? E Marco Rubio, que é de ascendência cubana, deixou claro que se ele fosse uma liderança política em Havana, ele teria medo de dormir à noite, ou seja, deixando claro que pode ser sim o próximo país alvo de uma operação como essa. Cuba, que também passa por uma crise econômica imensa e agora tende a passar por uma crise de abastecimento ainda mais grave. Afinal, o antigo governo Maduro era o que sustentava energeticamente a ilha de Cuba com o pouco petróleo venezuelano que estava sendo explorado durante esses últimos anos, né? Acho que chegou ao ponto de 1 milhão de barris por dia, a Venezuela já tem capacidade para fazer 3 ou 5 milhões de barris por dia, então era muito pouco, mas essencial para os cubanos. O outro país, a Nicarágua, acaba sendo até algo parecido com o que aconteceu no passado. Os Estados Unidos já tiveram uma intervenção no Panamá na década de 90, né, com o Noriega, e o Ortega, no caso, também poderia ser alvo de uma operação parecida, ele com a frente sandinista, né, que até persegue os padres católicos, uma situação extremamente difícil, mas não é um país que oferece vastos recursos para os Estados Unidos tomarem este ímpeto. Acredito que talvez até o final do governo Trump teremos novidades, mas não por hora. A Venezuela acaba sendo a joia da coroa das 3 ditaduras latino-americanas e que tinha os Estados Unidos, tinha nos olhos dos Estados Unidos a principal vontade, né, de conseguir trocar o governo e colocar
uma liderança um pouco mais próxima dos interesses norte-americanos. Isso acende o alerta para o Irã, que também passa por uma grande crise econômica. O real iraniano está valendo agora praticamente $1, 1.300.000, assim, um absurdo. Quando eu fui lá em 2019 era $1 para 120 mil, ou seja, praticamente perdeu 10 vezes o valor da moeda. O regime dos ayatolás é extremamente impopular e nós sabemos que teria como os Estados Unidos talvez fazer uma intervenção, aí uma guerra híbrida, algo que pudesse desestabilizar ainda mais o regime iraniano, assim como foi no passado. Só que o Irã é diferente da Venezuela, porque primeiro tem armamentos muito mais modernos, é um país que geograficamente é muito mais próximo dos seus aliados, Rússia e China, e também tem um terreno muito, muito difícil de você realizar qualquer tipo de infiltração, muito montanhoso, região de deserto e uma população de 90 milhões de pessoas. Então, eu acredito que seria muito diferente fazer a extração de Nicolás Maduro em Caracas do que do Ayatollah Ali Khamenei em Teherã. Mas acende o alerta porque são países contrários aos interesses norte-americanos, países que têm fortes problemas, né, com o Ocidente, e países ricos em recursos, o que justificaria o preço econômico de uma intervenção como essa para ter um benefício a posteriori, além de serem nações que não são nuclearizadas. Só é, de fato, independente quem tem arma nuclear, como a gente vê a Coreia do Norte, que poderia também ser alvo de operações como essa, mas por Kim Jong-un ter lá 40 ogivas nucleares, são poucos os países que se meteriam com ele, né? Por mais que seja também um ditador nefasto e terrível de nosso tempo. O Brasil passa por uma situação complexa, porque não conseguiu administrar esta crise bem, tentando se projetar como uma liderança regional. O presidente Lula tentou fazer esse diálogo, fazer esse intermédio, mas por questões talvez pessoais dele, até mesmo do Itamaraty, né? O Celso Amorim é muito próximo de Nicolás Maduro, tem uma visão, às vezes, ao meu ver, de mundo muito do século XX, de Guerra Fria, de União Soviética, Estados Unidos, tal, e acaba se deixando levar por isso e não conseguiu fazer uma saída um pouco mais honrosa que trouxesse estabilidade. E isso traz dúvidas para o momento eleitoral. Principalmente porque a Venezuela foi questão corriqueira nas eleições passadas, pode ser agora, talvez por estarmos 10 meses das eleições, isso acaba dando uma vantagem ao presidente Lula, por não ser um assunto quente na véspera da eleição, mas com certeza o Brasil não saiu vitorioso como deveria, ou como gostaria diplomaticamente, um país que é moderado e tenta trazer os dois lados para darem as mãos. Criticar a violação da soberania venezuelana é legítimo, contanto que você também critique a violação da soberania do Iraque no passado, que você critique a violação da soberania da Geórgia pela Rússia em 2008, da Ucrânia pela Rússia em 2014, 2022 e de tantos outros países africanos que também têm a sua soberania atingida pelos interesses de outras potências. Não adianta você tomar um lado e achar que tem imperialismo do bem e imperialismo do mal. Tem os interesses, tem os impérios, e se você quer ser uma pessoa consistente, não pode ter a hipocrisia de gostar daquele daquele um ou daquele outro só porque é da sua linha ideológica. Bom, esses são os fatos que temos agora em mãos. Com certeza eu vou atualizá-los à medida que nós tivermos novas notícias sobre um governo de transição, sobre datas de eleição, sobre os planos dos Estados Unidos para reconstruir a Venezuela. E eu acho que o caso venezuelano ele merece um destaque, só para eu finalizar o vídeo que já está ficando muito longo, em relação aos outros casos de intervenção dos Estados Unidos. Se a gente pega o exemplo do Iraque, eles conseguiram remover Saddam Hussein, mas trouxeram uma projeção regional imensa para o Irã, já que o Iraque é majoritariamente xiita, e até hoje o país não foi estabilizado. Ainda é um país com muita instabilidade. No deserto do Iraque, perto da Síria, tem os grupos fundamentalistas, é um país com várias violações dos direitos humanos. Mesma coisa o Afeganistão, uma intervenção desastrosa. Em 20 anos os Estados Unidos gastou mais de $1 trilhão e trocou o Talibã pelo Talibã, um país hoje que faz um apartheid de gênero terrível. As mulheres vivem uma situação de extrema penúria e de abusos psicológicos e físicos profundos. Mas são dois países que nunca tiveram a democracia na sua estrutura. As pessoas não conhecem o que é uma democracia, o que é ter instituições, o que é ter a separação do legislativo, executivo e judiciário, o que ter
o que é ter eleições, o que é ter liberdade de imprensa, liberdade de opinião. Os venezuelanos, eles sabem o que é isso. Talvez essa nova geração dos últimos 20 anos não conheça esses conceitos, mas por muito tempo, na América do Sul, a Venezuela foi um exemplo de estabilidade democrática e de sólidas instituições. Então eu acho que, diferentemente do caso afegão e do caso iraquiano, que foi um completo fracasso na intervenção dos Estados Unidos, se for feito de forma bem intencionada e com pessoas que entendam da região, que entendam o que é a Venezuela, entendam o que é a América Latina, o que é essa identidade caribenha, essa identidade amazônica, com certeza a gente pode ter um país renascendo democraticamente. Essa é pelo menos a minha esperança, e eu vou ficar não só na torcida, mas acompanhando as notícias para trazer para vocês essas análises. A todos que ficaram até o final, meu muito obrigado de coração. Estou aqui na África gravando vídeos para vocês. Logo mais volto com mais séries que eu tenho que postar. Austrália, Coreia do Sul, postar Sri Lanka e também os países que estou visitando agora, que é surpresa. Um forte abraço, fiquem com Deus e boa noite, boa manhã a todos vocês.